Cadastradas todas as aulas, turmas, disciplinas e tudo mais, já é possível montar o horário através do Power Cubos. Vamos para a tela aqui do meu computador, nós temos as aulas e nós temos grades, que é exatamente o último botão. O último botão, caso já tenha sido contratado, porque senão aqui à direita vai aparecer um botão contratar, caso a contratação não tenha sido feita. Aqui nós temos uma relação de grades, grade A, e a gente pode inserir inclusive outras grades, grade B, grade C, D e E. Você não precisa adicionar todas, eu estou apenas mostrando isso aqui para que você entenda que você pode ter vários horários montados com aquele mesmo conjunto de dados. Você pode ter na licença Advanced e na licença Premium até 5 grades, na versão Standard 3 grades. E isso é importante porque aqui na Dashboard você vai poder comparar os resultados dessas grades. Qual delas tem menos janela, qual delas atendeu mais as requisições de aulas duplas, de aulas separadas. Então existem indicadores que vão permitir que você tome essa decisão de uma forma mais precisa, baseada em dados e não em achismo de olhar a grade por cima. Então a gente desmiuça as informações das suas grades para que você possa tomar a melhor decisão. Naturalmente aqui está vazio porque nenhuma delas foi processada. Voltarei aqui em grades e deixa eu excluir essa aqui. Vamos excluir essas grades, só posso excluir desta forma, simplesmente clicando aqui no botão. Vamos deixar apenas uma grade. E clicando aqui nesse botão, primeiro botão azul, é onde a gente faz a otimização. Vamos entender como é que funciona essa otimização. Eu tenho à minha disposição 9 critérios. Aulas diárias para o professor, por disciplina, por área, janelas, aulas duplas, aulas separadas, dias alternados, dias de trabalho e dias por semana. Eu posso selecionar qualquer um desses aqui, ou vários deles, ou posso não marcar nada. Se eu não marcar nada, o Power Cubos vai simplesmente montar o horário tal qual ele está sendo requisitado em termos de demanda de carga horária em cada uma das disciplinas, levando em consideração as disponibilidades dos professores e as restrições de horários das turmas, dos locais e tudo mais. Mas ele não vai cuidar em atender estes quesitos aqui. Se você tem dúvida desses quesitos, você pode ainda clicar aqui, ó, e ler o que a gente escreveu de cada um deles. Mas de forma geral, aulas diárias por professor. Este objetivo, ele visa atender esta informação que você cadastrou aqui no no cadastro de professores. Ó, cadastro de professores, Andréia Gonçalves, máximo de aulas por dia. Se você tem, por exemplo, uma escola que trabalha 3 turnos, você não pode, do seu ponto de vista legal, e nem do seu ponto de vista de produtividade, deixar o professor lecionar toda manhã, toda tarde e toda noite. Isso vai matar o cidadão. Então você pode, por exemplo, dizer, olha, no máximo 6 aulas por dia. Se você quer que o Power Cubos leve em consideração este balizador, você precisa informar aqui e precisa também informar lá na seleção de objetivos, esse objetivo. Voltando aqui em grades. Vamos clicar aqui no botão otimizar. Aulas diárias por disciplina. Este objetivo trata de respeitar a quantidade de aulas diárias que você determinou como sendo o limite desejado para cada uma das disciplinas. Onde é que está essa informação? Aqui, em aulas. Clico em qualquer uma delas aqui. E nós temos aqui máximo de aulas por dia. Se está vazio, ele não vai dar bola para isso aqui. E neste caso, são 2 aulas apenas. Então, não tem como ser mais de 2. Mas se eu ordenar, por exemplo, aqui por aula e português são 5, aqui tem um limite máximo de 2 aulas por dia. O outro objetivo é a quantidade máxima de aulas por área. Lá em áreas, ciências exatas da natureza, humanas, linguagens, eu coloquei, por exemplo, que são 3 aulas no máximo desta área. Então vamos supor que nós temos química, física, biologia e matemática, são todas da mesma área.
Selecionando esse objetivo, o Power Cubos vai cuidar para que o horário não seja montado com este limite extrapolado. Afinal de contas, fazer uma turma ter aula de física e matemática a manhã inteira talvez não seja muito producente. Contudo, em alguns casos, isso aqui não é desejado. Pelo contrário, o desejo é inverso. Uma faculdade pode querer que, sim, que uma turma tenha toda noite aula de economia A. E é desejado, porque assim a turma, aquele grupo de alunos vai uma vez na instituição para ter aquela aula e o professor também só vai uma vez. Então depende de cada um dos casos. Em escola, via de regra, se quer limitar a quantidade de aulas por disciplina e por área. Vejamos outro objetivo. Otimizar. Janelas. Isto é quando se deseja reduzir o número de aulas, ou melhor dizendo, de horários vagos entre aulas de um determinado professor dentro de um turno. E aqui é importante que tem essa flag aqui, ó, não considerar períodos iniciais e finais dentro do mesmo turno como janelas. O que significa isto? Janela, por definição, é aquele horário vago dentro de um turno. Então, se o professor dá aula no primeiro período de aula e no último período de aula, e não dá aula no meio, ele tem várias janelas. Agora, se ele dá aula no primeiro horário da manhã e no último da tarde, perceba que estão em turnos diferentes. Essas aulas que estão entre o primeiro e o último não são consideradas janelas, a menos que você selecione este item. Então, vamos supor que o professor ele tenha aula são 5 períodos pela manhã. Ele dá aula no quarto. No quinto, ele não dá aula. E ele dá no primeiro da tarde. Você quer que este último período seja considerado uma janela? Por default, não é. Mas se você desmarcar este item aqui, o Power Cubos vai considerar como sendo uma janela. Então, ele vai considerar independentemente do turno. Isso é um critério que você deve indicar ao Power Cubos. Mas, conceitualmente, por default, janela é dentro do mesmo turno. Aulas duplas, como o próprio nome diz, são as requisições de aulas geminadas, aulas juntas, uma aula seguida de outra. Então, indo em aulas, em cada uma das aulas, se pode dizer qual é a forma de agrupamento. E aqui eu tenho aulas duplas e aulas separadas ou indiferente. O Power Cubos só vai tratar de atender as requisições de aulas duplas para as aulas que estiverem este atributo devidamente selecionado aqui. Se não estiver selecionado, ele não vai marcar. Da mesma forma, isso também serve para aulas separadas. E este é o outro critério que tem aqui. Aulas separadas. Dias alternados é quando o Power Cubos ele prioriza distribuir as aulas em dias não consecutivos. Afinal, para a sua escola, o que é melhor para uma turma? Ter aula segunda e terça de matemática ou segunda e quinta? Se você respondeu segunda e quinta, você deve ter essa flag devidamente habilitada, selecionada. E também lá dentro das aulas, você deve ter este item aqui. Opa, aqui não, aqui. Este item aqui desmarcado. Por default, ele vem desmarcado. Permitir aulas em dias consecutivos. Voltando aqui em grades. Otimizar. Próximo critério. Dias de trabalho. E depois eu tenho aqui dias por semana. Dias de trabalho é quando a gente quer que o Power Cubos reduza ao máximo a quantidade de dias que cada professor é alocado. Ora, se um professor pode dar, por exemplo, ele precisa dar 12 aulas, e ele pode dar aula em todos os dias da semana, o Power Cubos pode distribuí-lo em 5 dias, ou pode distribuir em 3, ou quem sabe em 4. Talvez a sua escola ache que seja producente concentrar o professor no menor número de dias possíveis. Porém, para que isto seja objeto de busca do Power Cubos, é fundamental que lá no cadastro de de professores, você tenha essa flag habilitada aqui, ó, reduzir dias de aula. Se não tiver marcado, o Power Cubos não vai procurar reduzir o número de dias de trabalho do professor.
Aproveitando que eu estou nessa tela, aqui também tem reduzir dias, números de janelas. Se o Power Cubos não tiver este item, não perceber que este item está marcado para o professor, ele não vai tentar reduzir as janelas deste professor. Por que isso é importante? Porque o Power Cubos não diferencia a janela do professor A ou do professor B. Só que em alguns casos você quer que o professor tenha janelas reduzidas e outros não. Exemplo, professores de séries iniciais que ficam de forma concentrada com a turma. Eventualmente eles saem da sala de aula para ter uma aula de inglês, para ter uma aula de educação física, de psicomotricidade. Este professor, ele via de regra, não tem problema em ter janela. Inclusive é desejável que ele tenha janela. Ele tem aula no primeiro, segundo período, o terceiro tem inglês, o quarto ele volta. Então para este professor é producente deixar esta flag desmarcada. Agora, para aquele professor que é horista, da aula de matemática, você vai deixá-lo ter aula no primeiro, segundo e depois só no quinto período? Talvez a sua escola tenha até que remunerar este professor pelas 2 horas de janela. Este professor é um caso típico em que reduzir o número de janelas é algo desejável. Da mesma forma, aproveitando aqui as janelas, nós temos aqui horas atividades. Se eu coloco aqui, por exemplo, 2 horas atividades para este professor, o Power Cubos ele vai ignorar as primeiras 2 janelas, como sendo algo que é permitido. Então ele vai tratar de inibir a criação de janelas a partir da 3ª hora. Tá? Até a 2ª não é problema. Se isso não estiver marcado, se tiver 0 ou vazio, o Power Cubos simplesmente vai presumir que este professor não pode ter janela alguma. E finalmente, o último objetivo, vou otimizar, dias por semana. Se nós formos lá nas aulas, vou selecionar aqui uma aula qualquer, nós temos aqui quantidade máxima de dias de aula. Ora, pode ser que a sua escola deseje que uma determinada disciplina tenha, no máximo, determinado número de dias de aula. Então, exemplo, matemática. Eu posso dividir em 3 dias ou dividir em 5. Tá? Ou português, como é o caso aqui. Você que escolhe. Onde é que isso aqui é mais utilizado? No ensino superior. No ensino superior, muitas vezes, a gente quer que uma disciplina tenha no máximo 2 dias ou 1 dia só. Eu quero concentrar as aulas de teorias da administração, de contabilidade gerencial 2 num único dia. Para tanto, eu teria que vir aqui e colocar 1 dia. E, naturalmente, tem que selecionar este objetivo. Então, estes são os 9 objetivos e você precisa selecioná-los para fazer com que o Power Cubos busque atendê-los da melhor forma possível. Isso quer dizer que o Power Cubos vai necessariamente atender 100% desses objetivos? Não. O Power Cubos ele vai procurar atender da melhor forma possível ao máximo. E, às vezes, tá, isso não é incomum, não é possível atender na plenitude por conta das limitações do próprio horário e das combinações existentes. E, além do mais, existem objetivos que eles são contraditórios entre si, que quando tu quer melhorar um, prejudica o outro. Vamos dar um exemplo aqui. Dias de trabalho e janelas. Esses são 2 objetivos que são contraditórios. Pense o seguinte, eu tenho o professor da aula no primeiro período e no terceiro período. Ele tem a janela que é no segundo período. Uma forma de eu matar essa janela é fazer com que essa aula do terceiro vá para outro dia. E as 2 aulas ficam no primeiro período da terça e na quarta, por exemplo. Ora, eu não tenho janela, mas eu agora tenho 2 dias de aulas para aquele professor e não mais 1 dia de aula. Então perceba que, por vezes, existem objetivos que são contraditórios entre si. Por isso que é importante que você monte várias grades horárias, mudando a sequência, a ordem de prioridade desses objetivos. Vamos tomar aqui, vou desmarcar, por exemplo, esses aqui. E vou colocar aqui, primeiro objetivo que eu quero. Aulas diárias por disciplina. Segundo, aulas duplas. Terceiro, janela. Eu posso ainda clicar em reordenar e mudar esta ordem aqui. Vamos voltar para a ordem anterior. E quando eu mando otimizar, o que o Power Cubos vai fazer? Ele, primeira coisa, ele vai montar o horário atendendo às disponibilidades dos professores, das turmas, dos locais e das aulas. É isso que ele vai fazer.
Depois de ele montar o horário, ele vai olhar para a lista de objetivos que você selecionou como sendo prioritários. Ele vai, naturalmente, para o primeiro. Então, a primeira coisa que ele vai fazer mudanças no seu horário de modo a atender a quantidade máxima de aulas diárias. E ele vai procurar atender ao máximo. E quando ele conseguir chegar no melhor valor possível, que é atender todas, né, é o desejado, ele vai partir para o segundo objetivo, que neste caso aqui do exemplo, são as aulas duplas. Ora, e quando ele for resolver as aulas duplas, ele vai procurar atender todas as requisições possíveis, desde que não prejudique o primeiro critério que foi solicitado. E assim, subsequentemente. Então, quando ele for resolver janelas, para este exemplo aqui, ele não vai prejudicar o melhor valor de aulas duplas atingido, que por sua vez também não vai piorar o melhor resultado de aulas diárias por disciplinas atingido. Portanto, quanto mais um objetivo ficar no final da lista, menor vai ser a probabilidade do Power Cubus conseguir atender, porque à medida que ele for atendendo objetivos mais prioritários, o horário vai ficando mais travado e mais difícil de fazer swaps, isto é, meshes, tá, na grade, para atender aquele objetivo que daqui a pouco é o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Então, tem muita gente que percebe que o oitavo, nono objetivo, o sétimo, muitas vezes, o Power Cubus não faz nada, não consegue fazer. Sim, porque o horário já ficou devidamente, ficou muito travado, ao ponto de não possibilitar nenhum tipo de melhoria em critérios, né, que estão em uma ordem de prioridade muito no final da fila. Então, esta é a ideia que está por trás do otimizador. Dica importante, quando você for montar o horário pela primeira vez, não selecione objetivo algum. Simplesmente vem aqui e clique no botão otimizar. Quando você clicar no botão otimizar, o Power Cubus ele vai automaticamente instanciar uma máquina na nuvem exclusiva para esta instância, isto é, você não está concorrendo com nenhum outro projeto, com nenhum outro usuário, é uma máquina exclusiva para o seu projeto e o projeto vai ser devidamente montado. Aqui é importante fazer isto porque caso existam algumas inconsistências, o Power Cubus vai lhe avisar, seja antes da otimização ou depois da otimização. Existem casos que o Power Cubus vai avisar antes, como por exemplo, você tem um professor que ele tem 15 horários disponíveis para dar aula, mas ele tem que dar 16 aulas. Ora, se ele tem 16 aulas e tem 15 horários, o Power Cubus não vai conseguir nem começar a montar o horário. Então, neste caso, você vai ver que o Power Cubus não vai nem iniciar a otimização e ele vai lhe avisar com uma tela dizendo exatamente quais são as inconsistências. Porém, há casos que a otimização vai ser disparada e o Power Cubus não vai conseguir montar o horário e vai lhe dizer quais são as inconsistências. Porque só foi possível detectá-las a partir da combinação com outros critérios, com outros objetivos, com outros atores da otimização. Então, exemplo, você tem um determinado horário, onde o professor ele tem, por exemplo, uma manhã apenas para dar aula. E ele tem que dar aula em 2 unidades. E você precisa que ele tenha 2 horas de deslocamento entre uma unidade e outra. E ele precisa dar 3 aulas numa unidade e 2 na outra. Ora, com 1 hora de deslocamento, 2 horas de deslocamento, como é que ele vai poder fazer o deslocamento e estar nas 2 unidades num turno? Ele não vai conseguir. Então ele vai lhe avisar que esse professor necessariamente precisou ser alocado no horário, que ele não pode. E existem várias situações deste tipo que combinadamente se percebe que não é possível atender. Vamos tomar um outro exemplo. Suponha que você tenha uma turma que tenha aulas com a professora Maria, a professora Roberta e a professora Joana. São 2 aulas para cada professora. A sua turma tem 5 aulas por dia. Estes 3 professores só podem lecionar na sexta-feira. Se tem 5 aulas por dia, cada professor tem que dar 2 aulas. Como é que o Power Cubus vai conseguir alocar todos os professores na sexta-feira? É impossível. Alguém ele vai ter que alocar num horário que não pode.
E aí a gente precisa processar para poder indicar para o usuário, no caso para você, que o Power Cubos não conseguiu atender todas as disponibilidades. Então, antes de selecionar objetivos, você precisa fazer este crivo para saber se você pode avançar para o próximo passo. E quando você não seleciona objetivo algum, o Power Cubos resolve em 2, 3 minutos, como foi este caso aqui. Pode ver que eu tenho a grade horária montada, não selecionei objetivo algum, aulas não alocadas, 0, indesejadas, 0, indisponíveis, 0. Ora, isso aqui significa que eu posso partir agora para a otimização selecionando objetivos. Mas se porventura algum desses números aqui estiver diferente de 0, eu vou precisar tratar de resolver. Principalmente este, aulas não alocadas, e alocações indisponíveis. Tá? Então, isso não quer dizer que o Power Cubos errou. Isso quer dizer que o seu projeto não dispõe de informações, de dados combinados que permitam montar um horário que atenda os requisitos que você mesmo pediu. Isso é normal. E aqui vem o seu trabalho. O Power Cubos não vai conseguir negociar com o professor se ele pode dar aula na segunda-feira. Ele não vai ter a crítica de verificar se a sua intenção ao colocar determinadas disponibilidades está certa ou está errada. Se o horário que você colocou para a turma está certo ou está errado. O Power Cubos não tem como saber isso. Isso é função de quem configura o Power Cubos. O Power Cubos pode lhe avisar que naquelas condições não foi possível montar um horário. Por hora é isso, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, Power Cubos, contato@powercubos.com.br. Até o próximo vídeo, valeu!